Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Segundo ano, como vocês estão? Mais uma aula hoje, né, de Sociologia. Vamos iniciar nossa aula hoje com uma reflexão aí. A gente teve aí recentemente o feriado de 7 de setembro, né? Eu coloquei lá na plataforma de vocês uma imagem, né? Contribuir com um Brasil que avança em nossas mãos, né? Então, aí alguns pontos para a gente refletir, né? Nós somos brasileiros, existe de fato uma democracia, né, nesse país. Como eu tenho contribuído, como eu tenho agido aí como cidadão, né? Faz-se necessário aí refletir um pouco disso, sobre a minha cidadania, sobre como eu tenho contribuído aí para que de fato esse Brasil se torne independente, né? Esse é um momento aí de reflexão, né, para o humanismo, para poder compreender um pouco melhor essa questão aí da sua participação, né, como cidadão aí no país, tá bom? Eu postei na plataforma e também já enviei no e-mail da escola uma atividade que é referente à primeira quinzena agora de setembro. Essa primeira quinzena uma aula, seria a aula 1, né, que seria da primeira semana que nós ficamos aí de saco cheio, e a aula 2, que seria referente a essa semana. Só que eu resumi tudo em 2 laudas, né, para que fique mais fácil aí, para que vocês possam compreender. São temáticas aí que nós já estudamos, tá? Então, nós vamos iniciar aí o conteúdo com a leitura aí de um pequeno artigo, né, que chama Como a Era Digital Produziu um Novo Ser Humano. Esse artigo, ele vem falar um pouquinho sobre como, principalmente agora nessa época, assim, pandemia, né? Como a era digital tem aí contribuído para a formação aí do ser, da pessoa. Nós sabemos que existe N situações aí para serem discutidas, né? A primeira delas todos têm acessibilidade, né? A segunda seria aí, será que esse distanciamento social, toda essa era digital não produziu aí um homem mais superficial, com menos vínculo, né? Um homem menos, que aprofunda menos relacionamentos, né? Então, algumas coisas para a gente refletir, algumas questões aí, algumas problemáticas advindas desse tempo, tá? E também temos uma outra visão, né? A visão de que essa era digital contribuiu também para um avanço tecnológico, né? Para também uma capacitação aí um pouco maior, porque nós tivemos que atender a demanda, os alunos também aprender aí a utilizar muitos mecanismos que a gente aí não sabia utilizar. Então, não foi de todo ruim, também teve a parte boa. Então, esse artigo de um sociólogo aí, polonês, chamado Zygmunt. Ele vem falar um pouquinho acerca dessa situação, né, da era digital, tá bom? Então, vocês vão observar que eu postei uma charge, né, aqui, uma figura. E essa figura é um senhorzinho oferecendo um celular para um bebê, né? E aí, ele fala aqui no dizer, aqui tá, a imagem não tá muito boa, porém ele fala assim, contato humano. Que o contato humano se dá aí através das tecnologias, ok? Então, assim, é algo pra gente refletir aí acerca dessas questões. E fica aí também uma crítica, né? Para que nós possamos pensar aí o nosso modo, como tem surgido as nossas relações aí não apenas nesse tempo, tá? Então, depois eu faço uma pergunta, né, sobre como tem influenciado aí essas tecnologias, tem influenciado na sua vida. Aí você vai responder de como tem influenciado, né? Você tem tido acesso à internet, você tem aparelho de computador, celular, você tem como é a sua internet, se é acesso discado, se é rede direta, giganet, fibra ótica, se você tem conseguido fazer as atividades, enfim. Uma experiência sua, né, e como essa situação da pandemia com as aulas remotas tem influenciado aí nas suas relações. Você tem conseguido falar com seus amigos? Você percebeu que falta um pouco de vínculo, os vínculos se mantiveram, entendeu? Então,
Logo após nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra temática também muito interessante que vem a casar aí com essa primeira temática, que é a globalização, né? Essa seria a respectiva aula 2, essa globalização e os movimentos transicionais, tá? A globalização ela é um fenômeno que está relacionado com o sentimento de interação global. E essa interação global pode-se entender-se como a junção entre países, políticas, economia, via social, cultural, né? Então, quando a gente fala em globalização, a gente pensa muito numa junção, né, dessas culturas, economia, política, que foi o que exatamente está falando nesse trecho aqui, retirado de um fragmento, né, de um estudo sociológico de Giddens. Ele vem falar um pouquinho da mundialização, né, mundialização aí da cultura. Essa mundialização, eu vou falar assim, bem em senso comum para vocês estarem entendendo. Por exemplo, o McDonald's, a gente sabe que a McDonald's não é uma cultura do Brasil, porém ela mundializou. Ela é famosa, ela veio pro Brasil e a gente gosta muito do hambúrguer, de tudo. Por quê? Porque mundializou, né? É algo que é de fora, porém passou a ser parte da nossa cultura, né? A gente ouve se falar de muitas outras coisas também, tais como o McDonald's, né? Mais ou menos em meados de século 16, essa questão da mundialização, a parte econômica aí, foi quando começou, né, todo esse processo aí dessa mundialização, principalmente na parte econômica, né, tais como citei esse exemplo aí do McDonald's, tá bom? Então, todo esse mercado aí econômico, a globalização, a mundialização, ela tem muito a ver e tem relação aí com uma forte crescente aí de compreensão do homem sobre como ele vê a cultura dele, né? Então, fica muito assim, forte a gente compreender através dessa eu pus aqui uma figura. Tá ruim a imagem, né? Mas aqui tá falando sobre a mundialização e aqui tá falando sobre a globalização. Um exemplo aí, né? A mundialização tem a ver com essa troca econômica, né? Através das questões culturais, econômicas, políticas. E a globalização seria mais uma relação de troca social. Então, é isso que o Giddens, sociólogo, ele aponta no texto dele. Então, eu coloco um pouquinho aí, né? Para que vocês entendam. E logo abaixo eu ponho uma tirinha, né, do tigrinho aqui para vocês refletirem também acerca dessa temática. Então, todos esses exercícios aqui falam um pouquinho sobre essas questões, né, da transição, da globalização, da mundialização, né, desses movimentos transicionais. Por que movimentos transicionais? Porque foi algo criado fora e foi trazido para outros lugares. Então, tem a ver com o processo econômico, histórico, cultural e as relações entre os países. Automaticamente, quando eu falo de relação entre os países, eu também cito a relação social aí que está envolta entre as pessoas, aí, como as pessoas recebem aí essa cultura, tá bom? E como ela se fixa aí na questão do nosso país, né? Então, eu creio que tá muito fácil de compreensão essa nossa primeira atividade, né? Essa aula vai ficar gravada, eu vou postar no mural. Exatamente nesse horário eu sempre vou estar à disposição de vocês para que vocês possam aí acessar, né, a plataforma e tirar as dúvidas em relação e referente à nossa aula. Então, um abraço, tá bom? Fique, né, aí positivo, refletindo sobre todas essas temáticas, como elas influenciam aí na nossa vida. Vocês viram que tem 2 tópicos. O primeiro tópico a gente falou, né, aí sobre a questão da era digital, de como tem influenciado na nossa vida. E o segundo tópico a gente falou sobre a globalização, como a gente está recebendo essas culturas, aí como essas culturas têm influenciado na nossa vida como padrão, né? E deu o exemplo do McDonald's.
A gente não veio daqui, não foi criado aqui, não foi uma cultura daqui, mas veio transicional e se instalou e hoje a gente vê como cultura nossa. A gente gosta, vê, a gente vai nos shoppings, a gente quer comer um hambúrguer do McDonald's, né? Porque é uma cultura transicional aí, que veio através da globalização, questão da mundialização também, né? Que tem a ver com a economia, tá bom? Então, são duas temáticas para vocês refletirem. Uma em relação a cada aula ministrada, né? Que seria a da semana do saco cheio, a dessa semana. E fico à disposição de vocês para dúvidas, tá bom? Beijo, tchau!